Glórias a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor José e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade abençoada que Deus me deu de estar compartilhando aí com cada um essa palavra que Deus ele colocou no meu coração. Para mim já é uma oportunidade, é um privilégio muito abençoado. Por isso eu louvo a Deus por essa oportunidade. E eu gostaria de ser um pouco breve, até porque se trata do Salmo 91, e nós sabemos que o Salmo 91 ele é um pouco extenso, né? Então eu gostaria de... Eu peguei aqui só alguns versículos que Deus colocou no meu coração e vou estar compartilhando com os irmãos em nome de Jesus, e eu espero que Deus venha falar com cada um e que a palavra de Deus venha prosperar em cada coração. O Salmo 91 ele é uma passagem muito conhecida, que muitas pessoas conhecem, mas como eu sempre gosto de lembrar a igreja, que o importante não é simplesmente nós conhecer a passagem, mas entender o que é que Deus ele quer passar para nós através da passagem. Então, às vezes a gente conhece tanto a passagem bíblica, mas muitas das vezes não entendemos às vezes a revelação da palavra. Então, esse Salmo 91, eu gosto de começar já na hora de explanar. Eu gosto de explanar já começando até pelo título. Não é nem o versículo primeiro, mas logo no título, o Senhor ele começa a falar grandemente ao nosso coração. O título diz assim: a segurança daquele que se refugia em Deus. Então nós entendemos a palavra de Deus, que o Senhor ele fala grandemente no Salmo 91, mas ele fala para aqueles que se refugiam em Deus. Então muitas das vezes a gente vê pessoas que querem tomar posse às vezes de alguns versículos do Salmo 91, mas muitas das vezes essa pessoa ela não se refugia em Deus. E ela usa alguns versículos como se fosse para ela, mas é importante a gente entender que no título o Senhor está dizendo a segurança daquele que se refugia em Deus. E agora a gente buscamos entender agora da parte de Deus o que é se refugiar em Deus. A Bíblia, quando fala se refugiar em Deus, é uma pessoa, igual diz ali no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Então uma pessoa quando verdadeiramente ela entrega o caminho dela ao Senhor, quem passa a conduzir a vida dela já não é ela mais, mas já é o próprio Deus, é o Espírito Santo que está conduzindo essa pessoa. E a gente começa a olhar então uma mudança na vida da pessoa, uma mudança de caráter. A gente começa a ver o amor no coração dessa pessoa. E essa pessoa, ela passa a ser olhada para aqueles que estão aí de fora como uma pessoa de Deus, não simplesmente como crente. As pessoas que estão de fora, eles notam o comportamento das pessoas. Então o Senhor ele diz para nós assim, a segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que verdadeiramente entrega o caminho ao Senhor. Então eu quero dizer para você que já tomou essa atitude, você que já abriu o teu coração, você que verdadeiramente entregou a tua vida ao Senhor Jesus, então esse Salmo 91 tem um caminhão de bênção para você. E fala de várias maneiras, e nós vamos começar a entender aqui agora. E eu quero dizer também para você que talvez ainda não entregou ainda a tua vida ao Senhor Jesus, não deixe para o dia de amanhã. Não fique tardando a tua bênção, porque o mal ele está assolando. Esse mundo a qual nós vivemos, o mal está assolando a humanidade. O mal ele está se alastrando cada vez mais. Só que o Senhor aqui na palavra dele, ele está dizendo que dos dele ele cuida. Toda pessoa que verdadeiramente entrega o seu caminho ao Senhor, o Senhor cuida. Por isso que ele diz a segurança daquele que se refugia em Deus. Então ele começa dizendo aqui no versículo 1,
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E aqui no versículo 3, presta atenção como Deus, Ele quer chamar a nossa atenção. Ele quer que, mais do que rápido, nós venha tomar uma atitude. E a palavra dele, Ele quer de todas as maneiras chamar a nossa atenção. Ele diz no versículo 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Então a gente entende aqui nesse versículo que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele arma laço para a nossa vida. E quantas pessoas ele já tem ceifado, quantas pessoas não são felizes no seu casamento, às vezes no trabalho, ela não tem sorte no trabalho, às vezes com enfermidade, às vezes família desunida, isso aí tudo é laço que o inimigo arma. Ele arma e pega a pessoa e fica presa nas mãos dele. E às vezes o sonho da pessoa, os planos que a pessoa tem não se realiza na vida dela. Está preso no laço do passarinheiro. E o Senhor está dizendo para nós que quando nós se refugiamos em Deus, quando verdadeiramente nós entregamos o caminho ao Senhor, Ele nos livra do laço do passarinheiro. Nós passamos a ter dentro de nós a verdadeira alegria. A alegria que nós não vamos encontrar neste mundo. Neste mundo é uma alegria passageira, uma alegria enganosa, mas a alegria que vem da parte de Deus é uma alegria espiritual, e essa alegria nós só encontramos em Deus. E a nossa vida, ela só se realiza em Deus, ela só se completa em Deus. Então nós se livramos do laço do passarinheiro e passamos agora a pertencer ao Senhor Jesus, agora com alegria no coração, paz de espírito, prazer em viver. Nós sabemos que tem pessoas que os planos dela não se realizam. Às vezes a família dela, às vezes desunida. E ela tem sonho, muitas das vezes não se realiza. E o Senhor diz no versículo 3 que Ele nos livra do laço do passarinheiro. Eu vou dar uma continuidade aqui, porque eu separei alguns versículos, já está mais do meio para o final. Ele diz no versículo 4, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Então o versículo 5 aqui está falando de medo. Tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que dizem que estão em Cristo Jesus, mas têm medo. O medo não combina com Deus. É o que ele está dizendo aqui no versículo 5. Tem pessoas que têm medo de perder o emprego, tem medo de passar necessidade. Tem marido, às vezes, que tem medo de perder a esposa. Tem a esposa que tem medo de perder o marido, e assim por diante vai. Nós lembramos aqui agora, eu estou lembrando agora de Jó. Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do mal, mas ele disse que tudo aquilo que ele temia aconteceu. Então a gente percebe que mesmo ele sendo homem íntegro e reto e se desviando do mal, mas o medo não trouxe benefício para a vida dele, o medo só prejudicou a vida de Jó. Jó teve uma grande perca, ele teve um grande prejuízo, mas ele confessa com a boca dele, tudo aquilo que eu temia me aconteceu. Então o medo nunca vai trazer benefício para a nossa vida. Quando a gente tem medo de perder algo, acaba acontecendo, porque o medo é uma falta de fé, o medo é uma falta de confiança em Deus. E aquele que se refugia em Deus, ele não tem medo. O apóstolo Paulo, nem da morte ele não tinha medo. Ele dizia que se ele viver é Cristo e se ele morrer é ganho.
Ele dizia que se ele morrer, ele estaria no lucro. Ele diz, eu desejo partir e estar com Cristo. Ou seja, a pessoa quando se refugia em Deus, nem medo da morte ela não tem, porque ela sabe que se ela partir deste mundo, ela parte salva. E uma pessoa que se refugia em Deus, uma pessoa que está em Cristo Jesus, nem medo da morte ela não tem. O medo não combina com a pessoa que diz que tem Cristo no coração. Por isso que no versículo 5 ele vai dizer para nós: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. No versículo 7 ele vai dizer: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E quando eu olho para esse versículo, irmãos, eu gosto de comentar que eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque eu vejo tanta coisa errada neste mundo. Eu vejo a maldade se alastrando cada vez mais. Mas eu louvo a Deus porque eu não tenho medo de nada. E eu creio que eu não tenho medo, sabe por quê? Porque quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu não entreguei de boca para fora. Quando eu falei com Deus, eu não falei de boca para fora. Só o que eu peço para Deus é para Ele não soltar das minhas mãos. Não deixar chegar nada nas minhas mãos que venha me tirar da presença dEle, nem prosperidade, nem nada. Se for para chegar prosperidade na minha mão, para me tirar da presença do Senhor, eu peço a Deus que não deixe chegar na minha mão. Porque eu sou dependente de Deus. Eu sei que sem Deus eu não sou nada. Então ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. E o versículo 10, ele fala novamente, ele repete novamente: nenhum mal te sucederá. Vou repetir de novo o versículo 10. Nenhum mal te sucederá. Então ele está dizendo que é nenhum mal. Nem praga alguma chegarás à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Por isso eu gosto de lembrar e eu gosto de resumir a palavra de Deus, o Senhor dizendo assim: dos meus eu cuido. Ou seja, toda pessoa que verdadeiramente abre o coração, entrega o seu caminho ao Senhor, o Senhor está garantindo: dos meus eu cuido, eu tomo conta, não vou deixar o mal atingir. Ele cuida dos dele. Louvado seja Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta meio chata, talvez alguém vai entender que é uma pergunta meio chata, mas depois vai entender aonde eu quero chegar. Eu gosto sempre de perguntar para a igreja: nós que dizemos, pelo menos assim a gente fala, né? Nós que dizemos assim, que entregamos a nossa vida para Deus, será que nós fizemos a coisa certa? É óbvio que é uma pergunta meio estranha, né? Talvez alguém nunca viu uma pergunta dessa, mas será que nós fizemos a coisa certa? É uma pergunta meio estranha, mas aí eu mesmo vou responder e vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu entreguei a minha vida a Deus. E eu creio que eu fiz a coisa certa. Agora eu creio que a palavra de Deus é verdadeira. Agora eu creio também que Deus ele está cuidando de mim. Aí eu pergunto: eu preciso ter medo de alguma coisa? Eu preciso me preocupar com alguma coisa? Se eu estou preocupando, se eu tenho medo de alguma coisa, será que então que eu entreguei mesmo a vida nas mãos do Senhor? Ou eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor e não confio nele, ou então quando eu entreguei eu só fiz isso de boca para fora.
Então, aonde eu quero chegar com isso, irmão? Se nós verdadeiramente entregamos a nossa vida ao Senhor, então nós temos que crer que o que está escrito na palavra é a verdade. Se Ele está dizendo que Ele cuida de nós, é porque Ele cuida. Então Ele está dizendo aqui no versículo 10, irmão, nenhum mal te sucederá. Nós temos que acreditar na palavra. Se nós não acreditar na palavra, como nós podemos dizer que confiamos em Deus? Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Está observando, irmão? Para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Agora eu gostaria de ficar só no último versículo para estar encerrando. Esse versículo 16, ele tem duas partes aqui muito interessantes. E a parte A vai dizer assim: dar-lhe-ei abundância de dias. O que é que o Senhor está dizendo na parte A? Dar-lhe-ei abundância de dias. Em outras palavras, Ele está dizendo para nós que Ele prolonga o nosso dia de vida aqui na terra. Ele prolonga o nosso dia de vida aqui na terra. Por quê? Porque nós estando em Cristo Jesus, nós vamos dar fruto. Nós estando em Cristo Jesus, nós vamos colaborar para o reino. Então, se nós estamos colaborando para o reino, Ele acrescenta o nosso dia de vida aqui na terra. E para finalizar, Ele diz assim: e lhe mostrarei a minha salvação. É doído de dizer, às vezes dói a gente falar, mas a gente percebe que muitas das vezes parece que tem muitas pessoas que não se preocupam com a salvação. Parece que pensa que nunca vai morrer, nunca vai ficar velho. E esquece que Deus todos os dias está querendo falar com ela, todos os dias Deus está tentando alertar, de alguma maneira Deus está querendo chamar a atenção dessa pessoa, como está falando ao nosso coração essa noite, dizendo para nós que a segurança daquele que se refugia em Deus. Então o Salmo 91 é para aqueles que se refugiam em Deus. O Salmo 91 é para aquelas pessoas que verdadeiramente entregaram sua vida ao Senhor. Então eu quero só para finalizar aqui, meus irmãos, se você é essa pessoa que realmente entregou a sua vida ao Senhor Jesus, então você precisa crer que o Senhor Ele está cuidando de você. Ele diz aqui a segurança daquele que se refugia em Deus. Então, se você se refugiou em Deus, fique firme na fé. Você está seguro, você está protegido por Deus. Nós precisamos acreditar na palavra. Então, se verdadeiramente você entregou o teu caminho ao Senhor, então creia que o que está escrito é a realidade, é a verdade, e Deus está cuidando de você. E você que talvez está em cima do muro, talvez ainda, eu não sei o porquê, mas alguma coisa te segura, não deixa você tomar uma decisão, pare de ficar deixando para o dia de amanhã. O dia de amanhã pode ser tarde. Deus, Ele está querendo você de volta hoje, Ele quer contar com você na obra. Em primeiro lugar, Ele quer a tua salvação. E em segundo lugar, Ele quer que você seja um instrumento na mão dele, porque tem muitas pessoas aí fora sofrendo e ainda por cima perdendo a salvação. E Deus, Ele quer contar com cada um de nós para ser um instrumento dele, para glorificar e exaltar o nome santo dele, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louvado seja Deus, eu fico por aqui, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Deus abençoe grandemente a tua vida. Fique na paz do Senhor.